As informações expostas a seguir são consideradas confidenciais até mesmo do alto calão governamental do mundo. O lado oculto da humanidade, o que eles não querem que você saiba. Essa é uma introdução ao que é a Fundação e o que são SCPs. Prossiga com cautela. Uma vez obtidas as informações, não é possível voltar atrás. Afinal, existe um bom motivo para estas entidades serem ocultas do público geral. Dito isso, começamos com uma carta do administrador da Fundação. A humanidade, em seu estado atual, existe há cerca de 1/4 de milhão de anos, mas somente nos últimos 4.000 tiveram alguma significância. Então, o que fizemos durante quase 250.000 anos? Nos amontoamos em cavernas, em torno de pequenas fogueiras, com medo das coisas que não entendíamos. Era mais do que explicar por que o sol nascia. Era um mistério de pássaros enormes com cabeças de homem e pedras que ganhavam vida. Então nós os chamamos de deuses e demônios, implorando que eles nos poupassem e rezando por salvação. Após um certo tempo, seus números baixaram e os nossos cresceram. O mundo começou a fazer mais sentido quando tinham menos coisas a temer. No entanto, o inexplicável nunca irá realmente desaparecer, como se o universo exigisse o absurdo e impossível. A humanidade não deve voltar a se esconder com medo. Ninguém vai nos proteger, devemos lutar por nós mesmos. Enquanto o resto da humanidade vive sob a luz, devemos viver na escuridão para combatê-la, mantê-la e protegê-la de olhos públicos, para que os outros possam viver em um mundo normal, seguro e são. Nós asseguramos, nós contemos, nós protegemos. O administrador. Nossa missão. Operando clandestinamente mundialmente, a Fundação opera além de jurisdição, empoderada e confiada por todos os principais governos nacionais com a tarefa de conter objetos, entidades e fenômenos anômalos. Estas anomalias representam uma ameaça significativa para a segurança global, por ameaçar danos físicos ou psicológicos. A Fundação opera a fim de manter a normalidade para a população civil mundial poder viver suas vidas diariamente e sem medo, desconfiança ou dúvida de suas crenças pessoais, e para manter independência humana de influências extraterrestres, extradimensionais e outras influências extranormais. Nossa missão é tripla: assegurar, conter e proteger. Assegurar. A Fundação assegura a anomalia com o objetivo de prevenir que elas caiam em mãos de civis ou agências rivais, por meio de observação e vigilância extensiva, e agindo para interceptar tais anomalias nas primeiras oportunidades. Conter. A Fundação contém anomalias com o objetivo de prevenir que suas influências ou efeitos sejam espalhados, realocando-as, escondendo-as, desarmando-as ou prevenindo disseminação pública do conhecimento das mesmas. Proteger. A Fundação protege humanos dos efeitos de tais anomalias, assim como as próprias anomalias em si, até o momento em que elas forem completamente compreendidas ou novas teorias científicas possam ser elaboradas baseadas em suas propriedades e comportamento. A Fundação também pode neutralizar ou destruir anomalias como uma opção de último recurso, se estas forem determinadas como sendo muito perigosas para serem contidas. Operações da Fundação. Operações secretas e clandestinas da Fundação são executadas mundialmente em busca de nossas missões primárias. Procedimentos especiais de contenção. A Fundação mantém uma extensiva base de dados de informações sobre anomalias que requerem procedimentos especiais de contenção, comumente referidos como SCPs, Special Containment Procedures. A base de dados primária da Fundação contém sumários de tais anomalias e procedimentos emergenciais para manter ou restabelecer contenção segura, no caso de uma brecha de contenção ou outro evento. Anomalias podem tomar outras formas, seja um objeto, uma entidade, uma localização ou um fenômeno livre. Essas anomalias são caracterizadas em uma de várias classes de objeto e, ou são contidas em uma das inumeráveis instalações seguras da Fundação, ou são contidas em sua própria área, se realocação for dita inviável. Segurança operacional.
a Fundação opera com o máximo de sigilo. Todos os funcionários da Fundação precisam observar os níveis de credenciais de segurança, assim como informações selecionadas e compartimentalizadas. Os funcionários descobertos violando os protocolos de segurança da Fundação serão identificados, detidos e sujeitos à ação disciplinar. Agências rivais e grupos de interesse. A Fundação não é uma organização com conhecimento de, capacidade de interagir com e utilizar anomalias. Enquanto algum desses grupos de interesse tem objetivos similares e muitos cooperam conosco em questão de segurança global, muitos outros são oportunistas e orientados a lucro, buscando adaptar ou usar anomalias para os seus próprios fins. Funcionários da Fundação são instruídos a tratar individuais de tais grupos com suspeita em todos os momentos, e colaboração com tais grupos, sem o consentimento prévio, explícito de líderes da Fundação, será justa causa para terminação ou outra ação disciplinar. Classes de objeto. Todos os objetos, entidades e fenômenos anômalos necessitando de procedimentos especiais de contenção são designados como uma classe de objeto. Uma classe de objeto é parte do modelo padrão de SCPs e serve como um indicador bruto do quão difícil um objeto é de ser contido. No universo, classes de objeto são destinadas a identificar necessidades de contenção, prioridades de pesquisa, orçamento e outras considerações. A classe de objeto de um SCP é determinada por vários fatores, sendo os mais importantes a dificuldade e o propósito de sua contenção. Classes primárias. Estas são as classes de objeto mais comuns utilizadas em artigos de SCP e compõem a maioria dos objetos. Seus tipos são seguro, euclídeo, Keter, Thamiel e neutralizado. Seguro. Objetos da classe seguro são anomalias que são facilmente e seguramente contidas. Isso geralmente deve-se ao fato de que a Fundação pesquisou o SCP bem o suficiente, de modo que a contenção não exija recursos significativos ou que as anomalias necessitam de uma ativação ou acionamento específico e consciente. No entanto, classificar um SCP como seguro não significa que manuseá-lo ou ativá-lo não represente uma ameaça. Euclídeo. Objetos da classe Euclídeo são anomalias que exigem mais recursos para serem contidas completamente ou que a contenção nem sempre é fiável. Geralmente é porque o SCP é insuficientemente entendido ou fundamentalmente imprevisível. Euclídeo é a classe de objeto com maior extensão, e geralmente é um bom palpite que um SCP será desta classe se não encaixar facilmente em nenhuma das outras classes de objeto padrões. Em particular, qualquer anomalia que exibe autonomia, senciência ou sapiência geralmente é classificada como entidade de classe Euclídeo, no mínimo, devido à imprevisibilidade fundamental de um objeto que pode agir ou pensar por si mesmo. Keter. Objetos de classe Keter são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas consistentemente ou de forma confiável, com procedimentos de contenção frequentemente extensivos e complexos. A Fundação frequentemente não consegue conter bem esses SCPs, devido a não possuir um entendimento sólido da anomalia, ou devido à falta de tecnologia para propriamente contê-lo ou combatê-lo. Um SCP Keter não significa que o SCP é perigoso, apenas que ele é muito difícil ou dispendioso de conter. Thamiel. Objetos da classe Thamiel são anomalias que a Fundação usa para conter ou contra-atacar outros SPCs ou fenômenos anômalos. Até a própria existência de objetos classe Thamiel é classificada para os mais altos níveis da Fundação, e suas localizações, funções e estados atuais são conhecidos por poucos funcionários da Fundação, tirando o Conselho O5. Neutralizado. Anomalias neutralizadas são as que não são mais anômalas, ou por serem intencionalmente ou acidentalmente destruídas e desabilitadas. Agora que você sabe o que é um SCP e o que é a Fundação, vamos a um exemplo rápido.
A entidade exposta a seguir é o item número SCP-173, classe Euclídeo. Seus procedimentos especiais de contenção. O item SCP-173 deve ser mantido em uma câmara trancada em todos os momentos. Quando funcionários precisarem entrar na câmara de SCP-173, não menos que 3 devem entrar a qualquer momento, e a porta deve ser retrancada após a entrada. Em todos os momentos, 2 pessoas devem manter contato visual direto com o SCP-173, até que todos os funcionários tenham saído e retrancado a câmara. Descrição: movido ao sítio 19 em 1993, origem desconhecida até o momento, composto de concreto e reforços metálicos com traços de tinta spray da marca Krylon, SCP-173 é animado e extremamente hostil. O objeto não consegue se mover enquanto mantido em uma linha de visão direta. A linha de visão não deve ser interrompida em nenhum momento. Funcionários designados a entrar na câmara são instruídos a avisar uns aos outros antes de piscar. Relatos mostram que o objeto ataca torcendo o pescoço ou estrangulando. Em caso de ataque, funcionários devem seguir o procedimento de contenção de objetos perigosos classe 4. Funcionários relatam ouvir ruídos de pedras raspando vindos da câmera quando ninguém está presente dentro dela. Isso é considerado normal, e qualquer mudança neste comportamento deve ser avisada ao supervisor HMLC encarregado. A substância marrom avermelhada no piso é uma combinação de fezes e sangue. A origem desses materiais é desconhecida. A câmara deve ser mantida limpa 2 vezes por semana.